Saúde, meu amado irmão, minha amada irmã, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, em mais uma exposição bíblica, dessa vez no livro dos Juízes, capítulo 5, o Cântico de Débora. Será o nosso texto básico da lição de domingo, o Cântico de Débora. Então nós vamos fazer aqui vamos trazer à memória o que foi no capítulo 4, uma opressão de 20 anos. O rei cananeu oprimia violentamente o povo de Israel. Então, no Cântico de Débora, nós vamos entender muitas coisas que nós não conseguimos alcançar aqui. Então, nós vamos ver esse rei oprimindo e vai haver uma guerra. E para ver essa guerra, Deus vai levantar uma juíza, uma mulher que nós temos sempre que olhar Deus na história. Não trazer honra ao mérito nem o homem, nem a mulher. Porque se nós fôssemos honrar Débora e Baraque, se fosse deles a honra, a Bíblia diz que toda honra pertence a Deus, toda honra, toda glória. Se fosse deles a honra, eles não ficariam 20 anos escravizados. E possivelmente durante esses 20 anos, uma mulher se levanta como juíza. Nós falamos na exposição passada que já passaram mais de 100, se não me falha a memória, 128 anos. Fizemos uma continha só de quando eles foram escravos pela primeira vez. Deus levanta o Tiniel. Aí 8 anos de escravidão, 20 de liberdade. Depois Deus levanta Eude. São 18 anos de escravidão, 80 de liberdade. Então só aí já passou geração e mais alguma coisa. E agora, naquela geração que estava vivendo naquela época, existia uma mulher, alguém diz que ela tinha 90 anos. Mas ela, para dizer que se levantou como mãe de Israel, então era uma senhora, possivelmente já de idade. E ela se levanta, mas assim, não se levanta de uma hora para outra. Não. Débora, ela era da antiga, conhecia a lei de Deus e se levanta como juíza para ensinar o povo de Israel os caminhos, os preceitos, os mandamentos do Senhor, para julgar o povo segundo as leis de Moisés, as leis de Deus dadas a Moisés. Aí se levanta uma mulher que Deus faz dela juíza, Deus faz dela profetiza e juíza. Mas uma mulher que é mãe e uma mulher que é esposa. Então nós vamos ver agora o Cântico de Débora, isso depois da grande vitória, da conquista, não só de um rei, mas alguns reis de Canaã. Aí nós vamos estar vendo aqui esse cântico glorioso, quando ela canta, exulta, engrandece a Deus, nesse capítulo 5. Cantou Débora e Baraque, versículo 1. Não sei se foi um dueto, mas se é uma inspiração, vem do Espírito de Deus. Então Débora canta e Baraque possivelmente estava do lado, ou próximo, festejando a vitória daquela guerra. Versículo 2. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel. Lembrando que na guerra só tinha 2 chefes, que o Espírito de Deus entrou em Baraque, o Espírito de Deus entrou em Baraque, impeliu ele, encorajou ele, mas Deus fala assim, usando Débora, são 2 tribos e mais 10.000 homens, 5.000 de cada tribo. Mas quando vamos olhar no Cântico de Débora, nós vamos ver aquele povo que estava oprimido, possivelmente agora já tinha abandonado os seus ídolos, os seus deuses. Algumas pessoas precisam disso. Precisam de uma guerra, precisam de um inimigo, de uma opressão, para poder temer a Deus, para poder se desviar do mal. E era isso que acontecia com o povo de Israel. E agora a Bíblia, esse texto do capítulo 5 ela vai trazer mais elementos para essa guerra.
Versículo 2: os chefes se puseram à frente em Israel. Os líderes das tribos. Lembrando que a Bíblia diz que naquela época, anterior a isso tudo, cada um fazia o que queria. Teve até tribo que foi dividida em facções. Foi dividido em facções. E nós sabemos como funciona uma facção. Vários líderes, várias facções. E os chefes, os líderes, se puseram à frente. Então, Israel, voluntariamente, os homens, os soldados de guerra, voluntariamente vieram para a guerra, para guerrear contra os cananeus. Lembrando que, pelo que Débora diz aqui, não foi só um rei cananeu. Ali era uma região de reinos dos cananeus. Então, voluntariamente, louvai ao Senhor. Agora, depois de uma opressão de 20 anos, violentamente oprimiu um povo de Israel. Débora vai explicar também mais à frente um pouquinho como que era essa opressão. Lugares ficaram desertos. Os pais deviam ter que esconder as filhas quando os soldados vinham. Eles oprimiam com violência. Com violência. Agora você imagina um gigante como o Golias. Nenhum dos soldados de Israel foi voluntário a lutar contra Golias. Talvez essa aqui fosse a mesma situação. O povo de Israel, naquele episódio, não estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Iriam ser, caso Golias vencesse. Então é uma situação idêntica, porque o gigante daquela época do rei Jarbim eram os carros de ferro, 900 carros de ferro. Diz alguém que em cada carro de ferro daquele tinha 2 soldados, tornando assim 1.800 soldados em cima daquelas carroças de ferro. Um para guiar e o outro para arquear lança, espada e derrotar os inimigos. Talvez segurar uma lança presa para cortar alguém. Tinha 2 soldados. Então esse era o terror. E agora esses homens, após largarem os ídolos, aí vem a graça de Deus. Vem a graça de Deus e eles voluntariamente vêm para encarar o gigante, que era os 900 carros de guerra, como se fosse um tanque de guerra agora, contra homens de fuzil. Tanque de guerra dando tiro e um montão de homens vindo a pé, correndo de fuzil, para combater um tanque de guerra. Seria mais ou menos essa a peleja lá de Israel. Aí eu acredito que o versículo 3, eles não tinham reis ainda, o povo de Israel não tinham reis. Débora está falando, ouvi, até um cântico poético, que tem várias frases que faz parte de poesia que nós não vamos entender. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Débora está limitada ao tempo, ao presente, mas Deus, que está lá no futuro, ela nem sabia que em Israel teria vários reis, que nós vamos ver lá para frente. O profeta Samuel ungindo o primeiro, ela não sabia. E ela já fala, ouvi, ó reis. Quando a Bíblia diz, não extingueis o espírito, não apagar o espírito, é porque isso aqui é uma projeção para aquele que vê o amanhã. Deus que está no futuro. Deus que está no presente e no futuro. Ouvi, reis. Os reis agora não, na época de Saul, Davi, eles vão ouvir o cântico de Débora. Se não ouviram, é porque não quiseram, mas ficou registrado. Então ela está falando de algo que ainda vai acontecer. Os reis de Israel. Ela não está, ali não tem nenhum rei, só tem
ela mesma é a juíza, e ela está falando, ouvi, reis. Ou você acha que ela está falando para o rei, para os cananeus? Os cananeus foram mortos. Você acha que eles fizeram uma reunião de reis? Não. Que é o Espírito de Deus. Vamos para frente, versículo 4. 4 e 5. Ela estava falando, o Senhor saiu à peleja. Aí houve chuva. O Senhor saindo de tu, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando desde o campo de Edom. A terra estremeceu, até os céus gotejaram, as nuvens gotejam águas, os montes se derretem diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Ela está dizendo que houve chuva e terremoto. Por os montes se derreterem, houve terremoto. Deus vai sair na frente dessa peleja. O juízo agora é contra Jabim, o rei cananeu. Versículos 6. Versículos 6 e 7, ela vai estar falando da situação do povo anteriormente, antes dessa guerra. Aí ela vai falar que eles estavam, olha só, que situação terrível. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos. Ou seja, o povo já não podia andar mais pelos caminhos, porque tinha soldados dos cananeus, dos inimigos. Eles seriam abusados, capturados, seriam escravizados. Então o povo já tinha que andar pelo meio dos matos, escondidos, o povo de Israel, oprimidos. E versículo 6, versículo 7, não, ainda no 6. E os que andavam por vereda iam por caminhos torcidos. Falar em caminhos torcidos, eu sei muito bem como é isso. Quando eu estudava, na verdade eu não pude estudar, eu não tinha psicológico para estudar, porque eu era oprimido. Oprimido quer dizer não tem demônio, é perseguido. Eu era perseguido. Eu ia para a escola e era cercado por uma facção, porque a minha rua fazia divisão de duas facções. Para minha infelicidade ou felicidade, porque é o que Deus permite nos acontecer para nos dar estrutura, eu estudava para o lado da facção que eles me chamavam de alemão. Para cá eu estava em casa, para o lado de lá eu era alemão. É uma expressão que se usa quando mora-se na outra facção. Mesmo não pertencendo ao crime organizado, nós era chamados de alemão. Então a molecada queria, me oprimia todos os dias. Era raro eu sair de casa e não ter que ir escondido, agachado pela linha do trem, porque tinha um mato alto, aí me cobria. E muitas das vezes eu conseguia passar. Algumas vezes eles me viam e eu escolhia a linha do trem porque tinha pedras. E eram uns moleque perverso, eles tacavam pedra também, vinha com pau. E a linha do trem tinha pedras e eu conseguia correr, tacar pedra. Porque na rua você sabe que não tem tanta pedra igual tem na linha do trem. Então eu conheço isso. Eu conheço o que é você estar morando num lugar, ou melhor, você ir para um lugar que o inimigo está lá, te esperando. E quando chegava na sala de aula, eu tinha que ficar imaginando o que eu ia fazer para ir embora para casa. Pular o muro da escola, como que eu ia fazer, orando, pedindo a Deus misericórdia, e não conseguia estudar. Era o caso do povo de Israel. Eles viviam oprimidos. E eu não sei, assim, não sofri o que eles sofreram, mas sofria. Aí estudei lá nesse inferno até a 4ª série, depois da 4ª série eu consegui, aí já passei para estudar do meu lado. Podia ir para a escola tranquilo. Do meu lado não, do lado que eu não era alemão. Aí ia para a escola tranquilo. Mas até a 4ª série eu vivi esse inferno. Então era esse inferno aqui que o povo de Israel estava vivendo. Eles não podiam mais andar pelo caminho normal, eles tinham que criar veredas. Eles tinham que criar, ou seja, eles não podiam andar pelas veredas. Veredas é o caminho normal, o caminho reto. Eles tinham que criar atalho, andar por dentro do mato.
Você imagina que situação que esse povo está vivendo. Tudo isso porque abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor escolhendo os deuses. Então eles vão viver essa situação terrível. Versículo 8. Naquela época da escravidão, ela está dizendo, se escolher deuses novos, logo a guerra estava às portas. E via-se por isso escudo ou lança. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Via-se por isso escudos ou lança entre 40.000 em Israel. Aqui há uma interrogação. Eles não tinham nem escudo, nem lança. Possivelmente só tinha espada. Povo pobre, oprimido, humilhado, totalmente dependente de Deus. Um exército de ovelhas guiado pelo leão da tribo de Judá. Era tão somente largar os ídolos, os deuses. Dizem que Billy Graham foi chamado para responder onde está Deus quando as duas torres gêmeas foram atacadas. E ele estava enfermo e ele enviou a filha dele para dar a resposta. E entre as respostas, ela disse, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar quando vocês criaram leis para o aborto. Deus está no mesmo lugar quando vocês criaram lei para a liberação das drogas, para o homossexualismo. Deus está sempre no mesmo lugar. Outro dia uma mulher desesperada, uma suposta crente, porque crente não entra em desespero, gente. Crente tem a consolação do Espírito Santo. Mas essa mulher estava desesperada. Deus! No enterro de um parente. Não sei se era marido. Alguém me contou isso. Onde está Deus? Sou tua serva, te sirvo há tanto tempo. Não sei. Fazendo um escândalo no enterro. E aquela comoção. Assim, todo mundo comovido, quase chorando. Ninguém respondia nada àquela mulher. Já sabe-se que mulher é 100% emoção. E ninguém respondia. E um pastor, um amigo nosso, se aproximou dela e disse, eu vou dizer para a senhora onde está Deus. Aí todo mundo parou, ficaram prestando atenção no pastor. E ele disse, Deus está no mesmo lugar que ele estava quando seu Filho amado Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Aquele silêncio, aquele impacto. E ele trouxe à mulher a razão. E ela parou com aquela choradeira, aquela ladainha. Então, ou os ídolos, ou Deus. Lembra? Josué vai mandar eles escolherem. Quem vocês querem, os ídolos ou Deus? Quem vocês querem? Quais são os ídolos de hoje? Quais são os inimigos que são enviados a cachaça, maconha, cocaína, prostituição? E agora entrou outro aí, que é o mundo virtual, muita gente mergulhada. Tem o mesmo efeito da cocaína, que é a internet. Para quem não sabe usar. É uma droga que corrompe, que mata, que polui a mente. Tem gente que tem que fazer um detox mental, limpar a mente. Porque o Espírito Santo, ele não completa lixo. Não adianta você estar com a mente cheia de lixo e querer jogar o Espírito Santo em cima, ele não vai, ele é santo. Ou é ele, ou nada. Ou é ele, ou é o lixo, ou é os ídolos de hoje. Quais são os ídolos de hoje? Tudo aquilo que rouba o centro da tua atenção. Tudo aquilo que rouba o centro da tua atenção. Qual Deus que está dominando a sua atenção? Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas. Que o que você não domina, vai te dominar. Então se escolhia novos deuses. Hoje em dia tem tantos. Tem tantos.
Versículo 8, né? Se escolhiam novos deuses e a guerra estava às portas. Tem gente que só assim, só com a guerra. Aí vai procurar Deus. Deus diz, estou aqui, estou em todo lugar. Ele não habita em todo lugar. Não habita com o pecado. Então o povo não tinha lança nem escudo, só espada. E vão para a guerra. Quantos homens? Lá no capítulo 4 você vai ver 10 mil homens sendo convocados, mas depois que eles largam os ídolos, que o Espírito de Deus entra em ação, que Deus dá a sua graça, aí reúne-se 40 mil homens. Está aqui no versículo 8. Entre 40 mil homens em Israel. Meu coração, versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Aí, os homens da lei se ofereceram. São os... Quem são os agora minha língua vai travar aqui. Quem são os homens legisladores de hoje? Os deputados. São os homens que criam leis. Mas era um povo que era regido pela lei de Deus. Então era quem? Os sacerdotes. Eram os juízes do povo. Eram os homens responsáveis pela lei de Deus. E eles também se levantam. A guerra está se aproximando, eles se levantam voluntariamente para ensinar o povo o quê? As leis do Senhor. Aí tem uma linguagem poética aqui. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vós que assenteis em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Falai de quê? Das leis, dos preceitos, dos mandamentos de Deus. Versículo 10. Aí nós vamos para o versículo 11. Então ela está dizendo no versículo 11, onde está onde atira as flechas, falai. Onde se tira água nos poços, que era um lugar onde o pessoal se reunia para comentar, para talvez fazer fofoca, trazer boas novas, notícias boas, notícias ruins. Ouvi lá no poço. Então o poço era onde o pessoal reunia-se para tirar água. Enfim, não tinha tecnologia que tem hoje, era puxado água na caçamba. E versículo 11. Então o povo do Senhor... ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Aí ela vai falar com ela mesma, desperta, Débora, desperta. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, e tu, ó filho de Abinoão. Versículo 14. Versículo 13. Então o Senhor fez dominar os magníficos entre o povo, ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Meleque. E após de ti vinha Benjamim. Dentre os teus povos, de Maquis e Zebulon desceram os legisladores, passando como cajado de escriba. E vai, dando sequência. Isso, os preparativos para a guerra. Também os príncipes de Isacar foram com Débora, e com Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale das correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Versículo 16. Versículo 16, 17
18, vai dizer das tribos que se envolveram, a que não se envolveram. A tribo de Ruben ficou pensando, discutindo o assunto. E tem as tribos que ficaram antes de passar o Jordão, que nós já estudamos lá para trás. Então a Débora vai estar falando no seu cântico sobre essas tribos. Aí versículo 19, vieram reis, então pelejaram os reis de Canaã, em Tanaque, junto às águas de Megido, e não tomaram ganho de prata. Então não foi só um rei de Canaã, foi reis de Canaã que pelejaram contra Israel, contra o povo de Deus. Aí vai, versículo 20, Deus na guerra de novo. Agora Deus está na guerra. Vamos ver lá no começo, no versículo 3, ela falando da ação de Deus entrando na guerra, versículo 20. Ela volta a falar. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Lembrando que Cícera era o capitão do exército do rei Jarbim. Talvez um dos reis mais fracos lá dos cananeus. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro de Quizon. Pisaste a minha alma. Pisaste, ó minha alma, a força. Então o ribeiro se abriu. O ribeiro se abriu e, muita água, hein? Muita água. Até que parou todas aquelas carroças, aqueles carros de guerra, ficaram inúteis. Chuva, terremoto e o ribeiro se abrindo. Os carros de guerra ficaram inúteis. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Aí nós vamos entrar aqui em linguagem poética. Versículo 23, vai ter um povo aqui que vai ser amaldiçoado, porque eles não ajudaram, não entraram na guerra para defender o povo de Deus, não se uniram com seus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vão para a guerra? Vamos. Vamos fazer assim? Vamos. Essa é a união. Não é estar na casa dos outros fazendo fofoca, comendo galinha gorda. A união é isso. Então esses aqui, eles não se uniram ao povo. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente, amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Lá tinham homens de guerra que se acovardaram. Se acovardaram, não foram para a guerra. Como outros de outras tribos, uns ficaram em cima do muro. Vamos ver o que vai acontecer. Outro diz, isso não é problema meu. Vão ter as consequências. E aqui no versículo 24 até o 27, ela vai estar falando sobre Jael, que nós já estudamos na lição passada, no capítulo 4. A mulher que matou o homem. Olha só que interessante. Esse capitão, ele usava as mulheres como objeto. E a mulher vai usar um objeto para matar o homem que usava as mulheres como objeto. Uma estaca de madeira. A Bíblia diz, o Senhor diz, o juízo pertence a mim. E Deus é justo, Ele faz juízo. Não, essa mulher foi encorajada pelo Espírito de Deus para fazer o que ela fez, para lavar a honra de todas as mulheres. O homem que usava as mulheres como objeto vai ser morto pelo objeto usado por uma mulher. Interessante. Então esses versículos vão estar falando sobre Jael, uma mulher corajosa que vai se destacar na Bíblia. Mais para frente nós vamos fazer aplicações. Versículo 20,
8 e 29 e 30, versículo 28, 29 e 30 vai falar, Débora vai falar de algo que ela não viu, ela não viveu, vai vir na imaginação dela e ela vai cantar. A mãe de Cícera, esperando ele, e ela mesmo falando com as outras mulheres sábias, talvez conselheiras dela, anciãs, dizendo assim, deve estar repartindo os despojos, separando uma ou duas mulheres, uma ou duas moças. Era a covardia que eles faziam para levar uma ou duas moças para cada soldado. Eles levavam como objeto. Então a imaginação, veio essa imaginação e ela vai expor. E certamente veio de Deus. Olha só. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? E as mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam os despojos? Então estava procurando os despojos, porque na guerra com certeza escondia-se ouro, prata, e eles procuravam e achavam. Uma ou duas moças a cada homem, para Cícera despojos de várias cores, de bordados de várias cores, bordados em ambas as bandas para os pescoços do despojo. Então era essa situação, era a imaginação que eles tinham lá, mas só que cá, como ela já estava com estaca na têmpora. Se você fizer uma exposição do capítulo 4, o homem já estava morto por Jael. Assim, pereçam todos os inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Aí vem mais 40 anos de paz, sem guerra. Essa paz é sem guerra. Claro que eu digo, quando disserem a paz, claro que o apóstolo está falando da volta do Senhor Jesus, mas eu aplico, quando disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Serve para aplicar para pai e mãe, pai, pastor, tudo. Tem muita gente querendo paz, querendo descanso. A vida cristã é uma guerra. É uma guerra para poder andar, ficar, ter Deus. Não adianta. Você não vai sair dessa guerra até a volta do Senhor Jesus. Ele diz, eu vim trazer espada. E nós buscamos incessantemente por zona de conforto, quando temos que estar na zona de conflito. Há um descanso para o povo de Deus, não é aqui. Nós estamos falando de uma mulher que se levanta como mãe em Israel. Se levanta como mãe em Israel. Exposição passada falamos de mulheres que querem ter marido, mas não querem ser esposas. Querem ter filhos, mas não querem ser mães. E esse texto vai dizer, desperta, Débora, desperta. E tem várias mulheres que precisam despertar, ser despertada. Certa feita uma mulher me falou, pastor, mas o senhor bate muito nas mulheres. Eu quero dizer a você que eu fui levantado por Deus para chamar as mulheres à razão.
A emoção, a razão comove. A emoção convence. Mas não pensa você que vai convencer por muito tempo. Muitas mulheres colocaram na sua cabeça uma coroa de rainha. Mas esqueceram do alicerce, da estrutura. Qual o processo para chegar a uma rainha? Esqueceram. Existe um processo. Então, nessa mensagem, nessa exposição, eu quero te convidar. Levanta, mulher. Eu posso citar aqui um montão de nomes. Ruth, Maria, Joana. Muitos nomes. Rebeca. Por que não Débora? Elizabeth. Muitos nomes, muitas mulheres que precisam despertar. Desperta, Débora. Desperta! Nós estamos falando aqui de uma guerra. De uma mulher que vai enfrentar uma guerra e ela vai conseguir levar o povo a obedecer às leis, os preceitos e os mandamentos do Senhor, ao ponto que chega o momento de 20 anos de opressão e Deus diz, basta! E ela se levanta como mãe em Israel. E muitas mulheres não se levantam como mãe nem da sua própria casa. Há pouco tempo, nós vimos uma cena lamentável de uma mãe que coloca uma fita crepe na boca de um bebê. E o marido chega e ele encontra aquela cena, a criança deitada com a fita crepe na boca para não chorar e a mãe sentada num celular lá no outro quarto. Ele começa a filmar aquela cena e diz ele que passou para um amigo, um parente, só para mostrar a situação, e aquilo viralizou na internet. Ô mãe, acorda, essa será a sua filha no futuro. Isso é porque a senhora está dormindo, a senhora não coloca limite nas suas filhas. Elas fazem o que quer. Tem mãe que acorda cedinho, acorda de manhã cedinho e anda no sapatinho, devagarzinho, para não acordar a princesinha. Não acordar o anjinho. Eu quero te dizer que esse anjinho vai criar asa. E nós estamos vendo aí o futuro. Batendo na cara, sem respeito. O inimigo vindo e carregando. Filhas chamando traficantes para morar dentro da casa dos pais. Desperta, Débora, desperta! Se soubesse como a sua responsabilidade como mulher é grande. A formação de caráter de um homem e de uma mulher está nas suas mãos. O que você está entregando para a sociedade? O inimigo está entrando na casa, está levando moças para as drogas, para a prostituição, porque você está dormindo. Exemplos valem mais do que palavras. Não adianta você querer controlar sua filha, o seu filho, se você não tem controle, se você não tem exemplo. Se arrependa e se converte. Dá exemplo de moral para os seus filhos. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Eu quero dizer a você, mãe, desperta. O homem, ele tem o instinto animal. Essa é a realidade. Então, vai ser vai se levantar o Hulk, vou usar um linguajar figurado. Ele se levanta para a mãe, ele se levanta para a irmã, ele se levanta para a filha. O instinto do homem é animal.
Não precisa nem ele estar pensando. A maldade está no ser humano. Ninguém é bom. Olha a responsabilidade da senhora. De colocar roupa nas suas filhas. Desperta, Débora. Olha a responsabilidade da senhora de colocar limite entre a sua filha, entre as suas filhas e o seu marido. Isso com sabedoria. Sua filha já fez 10, 11 anos, 9 anos, já está se formando mocinha. A senhora tem que sentar com ela e dizer, explicar para ela que ela não pode mais sentar no colo do pai. Que o relacionamento entre ela e o pai tem que ir se estreitando. A senhora tem que explicar para suas filhas o modo de sentar, de se abaixar. Até porque a senhora tem filhos homens dentro de casa. Mas deixa eu te perguntar, como que a senhora está se sentando? Com as pernas abertas, de qualquer jeito, eu estou dentro da minha casa, com os seios de fora. Só porque está dentro de casa. E os seus filhos homens? Cadê o pudor? Cadê a modéstia? A mulher deve se trajar com pudor, modéstia, pureza. Modéstia é moderação, não seguindo a moda. A senhora tem filho homens dentro de casa, então dá o exemplo para suas filhas, senta com modo. Guarde o que tem para que ninguém veja a sua nudez, que a sua nudez seja só para o seu marido. E a senhora que já é vó, ensina suas netas. Já ensinou suas filhas? Fica de olho, ensina suas netas. Por isso que acontece muita desgraça, muitos incestos, estrupos. Que a senhora é tão inocente. Suas filhas já estão mocinhas, já estão com seios. E quando é que a senhora vai botar um sutiã nessas meninas? A senhora está achando bonitinho? E tem homem também que é sem vergonha. Por isso que muitos homens estão perdendo a unção de Deus. Porque ficam comendo com os olhos. Não toma atitude de homem de Deus. Lá em casa eu tenho 3 filhas e foi eu que decidi. Chamei as 3, sentei com elas e falei assim mesmo. O homem tem um instinto animal, isso aqui sobe para a mãe, para a filha. Então vocês, elas eram mocinhas ainda, novinhas. Então vocês se comportem na maneira de sentar, na maneira de se abaixar. Por isso que muitos homens estão perdendo a unção. Porque estão comendo as filhas com os olhos. E você, Débora, desperta. Veste as suas filhas e dá um exemplo de decência dentro da sua casa, porque você tem filhos homens. Não é porque o homem quer, é o instinto. Aí tem um ditado que diz, todo velho é safado. Mulher não gosta de homem que não seja safado. E o velho é velho, mas o cérebro não envelhece. Então ajuda suas filhas a ensinar decência, pudor, modéstia, às suas netas. A guerra não acaba. Aí, a senhora, futuramente, depois da batalha, te coroará, te coroará. Depois da batalha, te coroará, te coroará. Quem vai coroar, Débora, é o Senhor. Por que a senhora quer descansar? Está com essa coroa de rainha na cabeça, não pagou nenhum preço por ela. Essa coroa aí que os homens te colocaram? Alguém te colocou, não sei. E a senhora está igual uma lesada aí nesse celular. Os filisteus estão vindo aí. Os cananeus.
vai levar suas filhas, seus filhos cativos para a cachaça, para a maconha, para a prostituição. Deus me levantou para chamar as mulheres à razão. Goste você não goste. Ou você quer viver a sua vida só pela emoção? Ouvir só quem fala o que você gosta de ouvir? A razão comove. A emoção convence. Mas não para sempre. Se você não for chamado à razão agora, deixa eu ficar na emoção mesmo. Um dia você vai acordar e vai ser tarde. Você, meu amigo, meu irmão, perdeu a unção de Deus. Depois que teve filhas, depois que teve neto. O homem, ele tem essa dádiva de Deus de ver a formação de uma mulher. Então você viu que a sua filha está mocinha, já está formando os seios. Você vai esperar a sua esposa decidir a hora de botar um sutiã nela? Você já sabe que ela está mexendo, está fazendo você pecar. Pudor, modéstia. É o que a Bíblia ensina. Então levanta, Débora. Levanta. Cuida. Protege a tua vinha. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Meu marido é um santo homem de Deus. É. Por isso que o sexo para o homem se chama necessidade fisiológica. Então a senhora levanta, desperta, protege a tua vinha. Tá bom? E também não é para ser radical, mas protege as tuas filhas. Protege os teus filhos. Sabe como? O amor não se porta com indecência. E a mulher que não se senta com decência, não se porta com decência, ela está deixando de amar os seus filhos. Porque ao ele ver a sua nudez, como homem, a gente sabe o que vai acontecer. Se olhar para uma mulher com intenção impura, o seu coração já adulterou. E adulterou com você, que está sendo sem vergonha. Uma mulher sem pudor, que não sabe se comportar diante dos filhos, diante dos sobrinhos, de quem frequenta a sua casa. Desperta, Débora. Desperta. Tire essa coroa de rainha da sua cabeça. Deus vai te coroar depois da batalha. Mas nós estamos precisando, a igreja precisa, Deus precisa de mulheres que se levantam como mães de oração. Foi vista uma visão gloriosa. Uma mulher, ou melhor, numa igreja, culto rolando, e o pastor, de repente ele vê uma coroa linda, maravilhosa, muito bonita, e entrou na igreja, e aquela coroa entrou no meio da igreja, e ele, é minha, eu sou o pastor da igreja, só pode ser minha. Ele foi observando aquela coroa numa visão, e aquela coroa ela foi caminhando lá para os fundos, lá para trás na igreja, e parou na cabeça de uma irmãzinha, de uma anciã. E ele questionou, Senhor? E Deus falou, se você está de pé, é por causa das orações dela. Então desperta, minha irmã, larga o celular, porque a sua filha vai seguir o seu exemplo e no futuro ela vai colocar a fita crepe na boca dos seus netos para poder estar no vício.
Limita o tempo que seus filhos ficam na internet. Dá tarefa para suas filhas, ensina ela a ser mulher. Ensina ela a se portar com decência, com pudor, com modéstia. E a senhora dando exemplo. Não adianta a senhora ensinar se a senhora não tem exemplo. Então é isso. Muitos homens estão sem unção. Perderam a unção de Deus. Porque a senhora tem culpa nisso. Talvez, até hoje a senhora não sabia disso. Tem mulheres tão inocentes. Eu não sabia disso. Mas hoje a senhora está sabendo. Veste as suas filhas. E meu pai do céu, outro dia eu estive na casa de um parente, a filha andando na casa de um troço que chama de baby doll, sem sutiã. Como é que um pai desse fica? Com uma menina aí de 13 anos. Ah, não, é pai. É pai. Não, pai não pensa nisso, pai não faz isso. Quê? É pai, mas é homem! Veste as suas filhas. A Bíblia está repleta disso. Tá? Veste as suas filhas, minha irmã. Abre teu olho, desperta. Desperta. Graças a Deus, nessa parte eu não tenho o que reclamar da minha esposa. Desperta, desperta você também, meu irmão. Desperta. Acorda. Veste as suas filhas, vai com a sua mulher, com elas na loja, compra sutiã, compra roupa. Que você não fica pecando dentro da sua própria casa. É? Se olhar para uma mulher com intenção impura, aí você pensa lá na rua, no trabalho. Não, é dentro da sua casa. Você está criando uma mulher. É por isso, volto a repetir, que muitos homens perderam a unção, perderam a graça de Deus. E muitos perdem a moral com as filhas, porque não é homem para fazer o que eu fiz, preferem ficar comendo com os olhos. E depois acaba assediando as filhas, fazendo o que não deve, encostando a mão onde não deve, e depois tem que comer na mão das filhas. Não tem moral mais, como pai. Então eu estou batendo em homem e mulher. Desperta. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque os filisteus, os cananeus, os demônios, aqueles que vieram como areia da praia para perturbar os moradores da terra, e o seu instinto, a sua natureza, ninguém é bom. Eu quero que me apresente um homem bom. Diz assim: eu vou ver e não vou pecar, porque é minha filha. Minha irmã, ó, veste a sua filha. Estreita o relacionamento entre filha e pai, a partir da idade que a senhora achar conveniente. Negócio de sentar no colo. Estreita. Não convém mais. Sua filha já é uma moça. E outra coisa. Tua filha aí tem 9, 10 anos. Toma banho, sai do banheiro peladinha. E o teu marido vendo. Desperta, Débora. Ou tua filha toma banho no ambiente aberto,
com seu marido vendo. Desperta, Débora. Eu vim te chamar a razão mesmo. Eu tenho moral para pregar para você isso, porque eu vivo. Coloquei, talvez você não possa, mas coloquei porta no quarto das minhas filhas. Coloquei porta no quarto dos meus filhos. Ué? Virou bagunça. Minhas 3 filhas dormem no quarto trancado. Só elas. Ah, filha, meu pai do céu, desperta. Desperta, já está escurecendo aqui na mata, vamos ficar por aqui. Deus abençoe, aquele abraço e até o próximo capítulo, capítulo 6, já vamos falar sobre Gideão. Deus abençoe, que haja despertamento, que você realmente seja chamado, chamada à razão. E depois da batalha, meu irmão, minha irmã, Deus te coroará. Desperta, entra na guerra, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, porque os cananeus, os filisteus, os inimigos de Deus estão por aí. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, porque isso é para a glória de Deus.